Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Depois do breakzinho que tivemos semana passada com a presença do pastor Leandro Peixoto, meu mais novo parça, novo amigo que ganhei nesses dias, feliz pela presença dele aqui nesta semana passada. Depois desse intervalo, nós nos voltamos agora de novo para a nossa caminhada no livro de Esdras. Eu quero pedir que você já abra sua Bíblia no capítulo 7, onde nós paramos na semana retrasada, quando vimos do capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 10, mensagem esta que, se você não assistiu, você pode assistir online no YouTube, colocar lá o nome deste pregador e Esdras do lado, que eventualmente você vai encontrar lá a sequência. E se você assistiu, vale a pena assistir de novo. Pelo texto, pela mensagem, preciosos que nós vimos na semana passada. Como nós temos visto, meus irmãos, na caminhada de todo o livro de Esdras, o tema geral deste livro é o seguinte, relembrando: à luz da misericordiosa soberania de Deus, o povo da aliança é conclamado a uma vida de consagração. À luz da misericordiosa soberania de Deus, o povo da aliança é conclamado a uma vida de consagração. Esdras escreve as suas duas obras anteriores, 1º e 2º Crônicas, e agora o seu livro com o seu nome, para relatar a geração que está voltando do cativeiro babilônico, o propósito, o plano de Deus. Dá o fio da meada, lembra? É uma época que você não podia simplesmente dizer, assiste esse documentário no History Channel. Eles tinham que transmitir por escrito ou verbalmente aquilo que era a história do seu próprio povo. Então Esdras escreve textos paralelos ao que nós temos em 1º e 2º Reis, mas focado ao redor de Judá e a reconstrução do templo. Quando chega no capítulo 7, como nós vimos semana passada, finalmente Esdras chega na história. Até agora, ele esteve narrando os bastidores do primeiro retorno com Zorobabel. E aí, na semana passada, quando nós chegamos em Esdras, ele passa agora a falar de si mesmo. E nós lemos na semana passada o seguinte: depois dessas coisas, dos episódios antes da chegada dele, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Então nós temos a genealogia dele, mostrando que ele é descendente de Arão, sumo sacerdote, tem direito ao lugar que ele ocupa. O texto continua demonstrando duas vezes que tudo o que ele conquistou para chegar até ali é porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Quando chega finalmente no versículo 10, há uma explicação do porquê este homem era tão abençoado. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então a sequência que nós vamos ter hoje, irmãos, do versículo 11, pega o fio da meada do que nós vimos há 15 dias atrás. E eu trouxe aqui de novo para você dar uma lembrada. O renovar do agir soberano de Deus busca homens piedosos. E nós vimos que este homem piedoso, a vida dele e a nossa também, proporciona sermos usados por Deus. O que é uma vida piedosa, irmãos? Nos nossos dias, infelizmente, muita confusão há sobre o que é ter uma vida piedosa. Se você não está acostumado com o termo, piedade é o que a Bíblia chama de uma vida consagrada, uma vida santificada. Eu sei, em português, piedade também é dó, né? Quando nós temos pena de alguma coisa, mas não é o sentido bíblico da palavra piedade. E ele era piedoso, por quê? Clique, por favor. Ele era alguém que andava servindo a Deus na palavra, dedicado na palavra, na vida e no ministério. Essa é a explicação do versículo 10 que nós vimos há 2 semanas. Meus irmãos, se eu e você vivemos aquilo ali, se nós conseguimos exemplificar isso na nossa vida, sem absolutamente nenhum medo de errar, pela graça de Deus, já estaremos acima de um grande percentual
dos que são chamados de cristãos hoje. E eu estou dizendo isso com muito temor no coração, porque não é fácil. Conhecer a palavra, vivê-la, transmiti-la como estilo de vida é um desafio tremendo para qualquer pessoa, que não é só para missionário, não é só para pastor, é para todo e qualquer cristão. Como nós vimos na narrativa da nossa irmã agora há pouco, não é apenas no Brasil que cristãos dão maus exemplos. Do outro lado do mundo, como vocês viram, também. E isso acontece, meus irmãos, quando o evangelho se torna, ou quando a fé cristã se torna algo nominal, algo que você faz no domingo, mas que não interfere na sua segunda-feira. Esdras não era assim. A fé que ele tinha em Deus era todo dia. O que ele estudava, ele aplicava à sua vida e ele passava adiante. Então nós vimos na semana passada, meus irmãos, a nossa lição, a nossa grande ideia, esta que está lá em cima no nosso slide. O agir soberano de Deus dispõe de homens espiritualmente preparados. Você tem sido desafiado pela palavra de Deus a se dispor a ser usado por Deus. Desde que começamos o livro de Esdras, tratando primeiramente sobre Zorobabel, sobre Jesua e agora sobre Esdras, a palavra de Deus tem mostrado, meus irmãos, que Deus tem um plano soberano e maravilhoso que vai até o fim dos tempos, mas ele não acontecerá sem que Deus use homens e mulheres como nós que estamos aqui hoje. Agora perceba bem, eu não estou dizendo que o plano de Deus não acontecerá se esses homens e mulheres não se dispuserem. Eu sou extremamente dispensável. Quando eu sou usado por Deus, quando Zorobabel, Jesua, Esdras são usados por Deus, é privilégio deles. Porque se eles não quisessem, Deus usaria outro. Quando Deus, meus irmãos, impactou essa mesma região que a irmã mencionou, através de Adoniram Hudson, ele poderia usar outro homem em Mianmar, atualmente a Birmânia. Mas ele usou este homem que se dispôs e foi para o outro lado do mundo. E quando esse homem chegou ao final da sua vida, centenas de milhares de pessoas conheciam o Evangelho através da iniciativa de alguém que apenas obedeceu um pecador como eu e você. Então, o que nós temos, meus irmãos, no livro de Esdras, Esdras mostrando, olha, o grande quadro do que Deus faz através de pequenas pessoas. E esta é a realidade do cristianismo. O grande quadro do Deus soberano através de pequenas pessoas, de pecadores limitados como eu e você. E eu quero essa noite, meus irmãos, no resto do nosso capítulo, mostrar como que Deus literalmente move céus e terra para realizar o seu propósito soberano através de pequenos homens, no caso aqui como Esdras. Nosso texto continua, meus irmãos, no versículo 11, quero pedir que você leia comigo agora, até o final, mostrando, uma vez que Esdras falou o que ele fez, agora ele vai dar o contexto do que aconteceu e como ele pôde ser usado pelo Senhor. Está aberta a sua Bíblia? Esdras 7, versículo 11. Vamos juntos, bem bonito. Assim diz a palavra do Senhor. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive dentre os sacerdotes e levitas, que deseja ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus que está nas suas mãos. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Além de toda a prata e de todo o ouro que você receber da província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo do Deus deles em Jerusalém. Com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros, cordeiros e o que for necessário para suas ofertas de cereal e de bebida, e sacrifique-os no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você
para o culto do templo do seu Deus. E todas as demais despesas necessárias com relação ao templo de seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território situado a oeste do Eufrates que forneçam tudo o que lhes solicitar o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus. Até 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade. Tudo o que o Deus dos céus tenha prescrito, que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e de nenhum dos que trabalham nesse templo de Deus. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem a justiça a todo o povo do território situado a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus, e aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês e à lei do rei, seja punido com a morte, ou com o exílio, ou com o confisco de bens, ou com a prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que, por sua bondade, favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanhar. Então, meus irmãos, o texto que nós temos à nossa frente, ele possui no original 2 idiomas. A parte da carta é outra parte nos escritos de Esdras, que foi escrito em aramaico, a língua que era comum ao povo do exílio, mas também ao povo da Babilônia, agora ao Império Medo-Persa. A parte em que, final, do começo, em que Esdras fala de si mesmo, foi escrito mesmo em hebraico. Por que isso é importante? A carta foi feita para que realmente fosse conhecida. Ela não era de maneira nenhuma, e o rei de maneira alguma precisava disso, algum tipo de bajulação ou uma forma de boa política para com os judeus. Ele queria que esta carta fosse divulgada e fosse conhecida por todo o império. A carta, não sabemos qual a motivação. Não sabemos se saiu da iniciativa do rei Artaxerxes. Não sabemos se foi um pedido de Esdras. Mas esta carta proporcionou o segundo retorno, o retorno através de Esdras, que nós vimos na semana passada, naquele quadro bonito que nós temos acompanhado aqui, mensagem após mensagem. Este retorno acontece por volta do ano 458 antes de Cristo. E neste retorno agora, meus irmãos, há um mandato real, há um encargo real para que Esdras cumprisse algumas tarefas, e a isso o rei lhe dá condições de realizar essas tarefas. Porque uma coisa é, vai lá e faz tal coisa. Mas eu vou fazer como? Não sei, te vira. Mas não é isso que nós lemos no nosso texto. Esdras recebe do rei Artaxerxes todas as condições para cumprir a tarefa que ele havia recebido. A nossa primeira lição, meus irmãos, dessa noite, na verdade, é a terceira na nossa contagem, é a seguinte: o agir soberano de Deus controla tudo segundo a sua vontade. O agir soberano de Deus controla tudo segundo a sua vontade. Enquanto nós olhamos algumas minúcias da carta de Artaxerxes, eu quero chamar a sua atenção para a realidade que você está vivendo agora. A realidade da sua profissão. A realidade de questões de saúde na sua família. A realidade de questões familiares, de relacionamento. A realidade que está fora do seu controle. Coisas que você tem orado e que você não sabe o que lhe aguarda depois da curva da próxima semana. Eu quero que você coloque tudo isso, meus irmãos, à luz do que nós acabamos de olhar e vamos continuar olhando nesse texto. Um Deus que move, não uma coisinha pouca, mas aquele que controlava o maior império da época, para que o seu povo fosse abençoado. Como o enunciado diz, em um agir soberano,
ele toma controle do maior reino da terra para que acontecesse aquilo que ele desejava. Esse é o objetivo de Esdras. Mostrar para este povo que o rei não estava entediado lá e resolveu, lá na época do Ciro, mandar o povo embora. De que o rei continua renovando o seu agir. O fez no tempo de Ciro, o fez no tempo de Dario, o fez no tempo de Xerxes e agora continua no tempo de Artaxerxes. Muda o rei, mas o rei do universo continua agindo como ele sempre agiu. E meu amado, esta é a verdade na vida de Esdras, há 2.400 e tantos anos atrás. É verdade na sua vida também hoje. Nosso Deus não mudou, Ele não envelheceu, Ele não se aposentou, a bateria não descarregou, Ele não está senil, Ele não perdeu o controle, os homens não se tornaram mais autônomos e independentes hoje do que eram naquela época. Não importa o avanço da ciência, o poder bélico, o poder econômico, na verdade o homem hoje é cada vez menos capaz de agir contra o Deus do que até era naquela época. Durante a carta, algumas coisas interessantes vão ser destacadas pelo rei Artaxerxes. Primeiro, ele começa a abrir as portas completamente, o texto no versículo 13, para que qualquer israelita do meu reino, inclusive sacerdotes e levitas, pudessem ir. Por que esse destaque é importante? Não há mais limites, qualquer um dos milhares e milhares de judeus que ainda habitavam na Babilônia, agora conquistada pelo Império Medo-Persa, podiam simplesmente voltar para Jerusalém. A classe dos sacerdotes e levitas, irmãos, em especial, é destacada porque eles tinham valor para o Império, porque eram mais estudados. Eles tinham mais utilidade para o Império e ainda assim o rei permite que eles possam voltar, porque Deus está no controle. E o versículo 14 diz que eles estão sendo enviados pelo próprio rei, os seus 7 conselheiros, para investigação em Judá, em Jerusalém, com respeito à lei do seu Deus, que está nas suas mãos. Deus usa este rei, ao qual não se sabe qual é o nível de relacionamento ou temor a Deus que ele possa ter, e não se acredita que seja lá tão grande assim, para que ele possa terminar, meus irmãos, de colocar as peças no lugar, para a restauração completa de Judá e de Jerusalém. Agora, sabe por que isso é interessante também? Esdras não sabe disso nesta época, mas nós sabemos porque nós estamos depois da história. Todo o cenário, meus irmãos, toda a casa montada, que Deus vai terminar de fazer, quando nós acabarmos daqui a muitas semanas o livro de Neemias, que será o próximo, a continuação da história, não será suficiente para que este povo mantenha-se fiel ao Senhor. 400 anos depois, quando Jesus quando Jesus chega, ele encontra um povo afundado na religiosidade dos fariseus e saduceus. Ele encontra uma massa da população perdida, sem liderança espiritual. E encontra um povo submisso por interesses financeiros a Roma, pelo menos daqueles que estavam no poder. Isso tudo é importante, meus irmãos, porque o Deus soberano vai mostrar mais uma vez, não importa quais sejam as situações, quer seja o cativeiro no Egito, quer seja o deserto que vocês atravessaram, quer seja a terra que vocês ganharam, quer seja o rei que vocês pediram, quer seja o cativeiro que vocês passaram, o reino restaurado, nada é suficiente enquanto Deus não for o número 1. E meus amados, não muda na nossa vida. Nós poderíamos estar aqui em uma linda igreja, ou melhor dizendo, num lindo prédio, igreja somos nós. Ou você poderia estar na sua vida pessoal com tudo no lugar. Se o meu coração não deixa de ser dominado por essas coisas, e não coloca o Senhor em primeiro lugar, o nosso destino é acabar no mesmo ciclo vicioso que nós vemos o povo de Deus. E eu quero dizer isso, irmãos, porque muitas vezes nós olhamos para o Antigo Testamento, já falei isso para vocês, né? A gente diz assim, rapaz, esse povinho aqui, se fosse eu naquela época, ia ser Zorobabel, Esdras, Neemias e Joversi. Quanto mais provável, meus irmãos, é que fosse o contrário, é que eu estivesse dando trabalho a Zorobabel, dor de cabeça a Neemias, e fosse uma pedra no sapato de Esdras.
Quando nós estávamos numa conferência da Fiel no ano passado, pastor R.C. Sproul Jr., filho do homem que você tem uma frase aí no seu boletim, ele falou algo muito interessante. Quando você lê a Bíblia e vê que alguém fez uma coisa muito ruim, meteu o pé pelas mãos, fez muita besteira, se identifica com aquela pessoa. Porque nós temos a mania de nos identificar com os heróis, né? Nós somos Davi. Nós somos Josué. Nós somos sempre aquele que está em destaque, pelo menos na nossa cabeça fantasiosa. Mas a nossa natureza, meus irmãos, é muito mais inclinável a cometer os mesmíssimos erros que a palavra de Deus nos destaca no Antigo Testamento. Na verdade, o Novo Testamento vai nos lembrar o seguinte, que o que foi registrado foi para a nossa advertência que foi registrado. Ora, por que alguém advertiria alguém sobre algo bom? A gente adverte sobre algo ruim, né? A gente adverte, cuidado. Essa é uma advertência. Notícia boa a gente espalha, a gente comunica. A advertência de algo ruim que pode acontecer na sua vida. Olhe para o passado. Olhe para o que acontece em Esdras e verifique. Você pode estar andando na contramão de um Deus soberano também. E esse Deus soberano, o texto continua. Agora começa a suprir através de Artaxerxes tudo o que o povo precisava nesta nova empreitada de Esdras para voltar para Jerusalém. O texto diz no versículo 15 que além disso, ele levaria prata e ouro que o rei e seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Deus usando ímpios, Deus usando pessoas que não creem neste Deus para abençoar o povo financeiramente para o culto ali. E além de toda a prata e todo o ouro, eles receberiam também de toda a província da Babilônia. Olha só, também ofertas voluntárias do povo, dos sacerdotes, para o templo do Deus deles em Jerusalém. E aí o rei ainda dá uma orientação: com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros, cordeiros e o que for necessário para suas ofertas. Deus manda, meus irmãos, através de um homem não temente a ele, o recado para o povo: cuidem do culto, zelem por aquilo que vocês já conquistaram. Amados, há 8 semanas atrás, quando nós começamos a caminhar de Esdras, nós vimos que o povo volta reconhecendo o seu tempo de cativeiro. E a primeira coisa que ele faz, capítulo 1, é reconstruir o altar. Retomar o culto a Deus. E o altar era central. O templo é importante, mas o altar era central. Desde o tempo de Abraão, eu estava lendo inclusive esta semana no nosso devocional, quando Abraão chegava em algum lugar, a primeira coisa que ele fazia era o quê? Erguer um altar. E ali sacrificar ao Senhor. A atitude de Abraão e a atitude de qualquer um que ergue o seu altar de adoração é reconhecer a necessidade de buscar a Deus e a necessidade do perdão dos seus pecados. E diante disso, meus irmãos, é a primeira coisa que o povo faz. Agora, mais de 60 anos se passaram. E agora, meus irmãos, através de uma carta em outra língua, em aramaico, e através de um homem que não é profeta, que não é líder espiritual do povo, Deus manda o recado: não descuidem das coisas básicas do culto ao Senhor. Eu não sei você, mas eu já recebi recado de gente que não era profeta. Eu já recebi recado de gente que nem temia Deus. E diante do que aquela pessoa me falava, eu dava vontade de dizer: não foi carne nem sangue que lhe revelou isso. Porque, meus irmãos, desde o tempo em que Balaão ouviu a própria mula dele falar em nome de Deus, Deus tem usado diversas situações, porque nós estamos vendo isso. Ele é soberano, Ele usa quem Ele quiser. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos tão longe da vontade de Deus que nós temos que usar o pessoal de fora para nos advertir. Quando eu parei o curso no seminário e voltei para a minha terra, comecei a trabalhar. Eu trabalhei numa loja de uma marca chamada Benetton, conhecida no mundo inteiro. Em determinado ponto eu tinha que levar um malote e junto comigo no ônibus foi a gerente. E depois, meus irmãos, de um ano dentro do Palavra da Vida, e lá nós estamos muito cercados, né? A gente quase não encontra ninguém. Sai de lá, vai para o ministério, volta. Parece até que o mundo já acabou e a gente já está no céu, porque todo mundo é crente.
Aqui e acolá você encontra com alguém que não segue ao Senhor, muito raro. Bem, e naquela conversa, meus irmãos, e ela fazendo perguntas, e eu respondendo e tal, e sei que ela veio com uma voadora, no seguinte estilo: você se acha muito espiritual. Mas aquilo foi como a escrita na parede em Daniel. E eu passei dias pensando naquilo, dias e dias e dias, processando, relembrando na minha cabeça o que eu havia falado, o que ela havia perguntado, o que eu havia como eu havia me comportado. E depois de alguns dias, eu compartilhando com alguns irmãos na igreja, eu falei assim: eu tive uma preciosa lição alguns dias. Eu desaprendi a conviver com descrentes. Meu linguajar, o que ela quis dizer, meus irmãos, não era que eu era de verdade muito espiritual. É que meu linguajar era quase desencarnado. Meu linguajar não comunicava absolutamente nada. E que eu falava em um nível tão alto que eu passava por cima da cabeça, inclusive dela, uma pessoa estudada, uma pessoa conhecedora das coisas. Deus usando, meus irmãos, como no texto, uma fonte não cristã, uma fonte não da igreja, uma fonte não do povo, para falar: cuidem disso. É como se alguém te desse um dinheiro aqui: olha, estou dando dinheiro de presente de aniversário, mas olha, não gasta com besteira não, com perfume, com maquiagem, com mais um CD. Compra um bom livro bíblico. Uma pessoa, alguém lá do mundo falar uma coisa com vocês, fazem? É como se alguém, meus irmãos, que não conhece absolutamente nada do que é a vida cristã, chegasse e falasse para você o conselho exato do que você deveria fazer com a sua vida espiritual, com a sua vida cristã. E aquilo para mim serviu de uma grande lição, meus irmãos, e eu vejo o povo ouvindo aqui: deste rei, cuidem de fazer isso. E aí no versículo 18, vocês, seus irmãos, poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Primeiro templo, primeiro culto, é para isso que você está voltando, Esdras. Com o resto, façam o que quiser, mas de acordo com a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto do templo do seu Deus. Eu quero detalhar isso, irmãos, porque eu acho interessante. Esdras era alguém claramente responsável. Esdras era claramente alguém que Artaxerxes confiava. Mas ainda assim, há um detalhamento para que nada fosse feito de outra maneira. E finalmente ele diz que todas as demais despesas com relação do templo serão pagas pelo tesouro real. Deus, soberanamente, cuidando para que as peças caíssem no lugar, não houvesse nenhuma desculpa. O povo está voltando, meus irmãos, que mesmo depois já de tantas décadas, ainda se reestruturando como nação. Provavelmente a agricultura estava agora no lugar correto. O povo estava agora financeiramente já estabelecido. Porém o rei, Deus através do rei providencia para que não haja desculpas financeiras para que o culto do templo seja interrompido. Antes pudesse continuar normalmente. Finalmente, meus irmãos, Esdras ouve através do rei agora pedidos pessoais. O rei pede a Esdras que tudo aquilo que está sendo ofertado, até 3 toneladas, como nós vemos no versículo 22, tudo seja feito conforme Deus prescreveu. E finalmente ele pede o quê? Que seja feita intercessão, pedido pelo próprio rei, pelo seu império, pelo seu governo, que nos mostra, meus irmãos, que havia a consciência deste rei, talvez pelo convívio com Esdras, talvez pelo convívio com outras pessoas que serviam ao Senhor, de que havia uma necessidade, que havia uma urgência da compreensão de que este rei que estava sendo, que este Deus que estava em Jerusalém não era como os deuses das outras nações. Sabe o que eu vejo hoje, meus irmãos? Diferente daquela época. Quando os políticos se aproximam da igreja hoje, quando os governantes se aproximam da igreja hoje, com raríssimas exceções, o interesse é no seu voto e na influência que este ou aquele pastor possam ter sobre as suas ovelhas, o que não deveria, politicamente falando. Eu fico vendo, meus irmãos, um enorme contraste
entre alguém que não precisa do voto do povo judeu. Ora bolas, ele é um rei dominador. Ele já está tudo dominado. Ele não tem que prestar contas a ninguém. Ele não tem que agradar ninguém. No entanto, ele pede, intercedam por mim e pelo meu reino, para que ele continue, para que ele seja próspero. E hoje, meus irmãos, o testemunho da igreja do Senhor está tão fraco, está tão corrompido. Em grande parte, a igreja do Senhor tem se vendido por um prato de lentilhas no mundo político. Que quantas e quantas vezes políticos se aproximam já esperando que seja pedido algo em troca de algum favor. Por que isso? Porque nós temos passado a mensagem errada. Esses dias, meus irmãos, eu estava lendo um texto do pastor Isaltino, pastor que já está com o Senhor, faleceu há algum tempo atrás, um ano, quase 2 anos atrás. E ele falava algo muito interessante. Igrejas que dependem de prefeitura, de governos, para fazer as suas programações. Vai fazer um piquenique, o passeio da igreja, já pede um favor, já pede uma coisa. O pastor Exaltino naquele texto diz, não vá, não faça, vá de bicicleta, vá andando. Mas não se misture, não se corrompa, não se venda aos poderes e governos desse tempo. E nós vemos, meus irmãos, exatamente a mesma coisa acontecendo nos nossos dias. Gente, porque quando se fala de evangélico, vai todo mundo no mesmo balaio, né? Gente do nosso meio, deste balaio, pegando dinheiro público para fins privados. Dinheiro que deveria ser investido na saúde, na educação, no bem comum, sendo investido em bens particulares, em grupos, mesmo que seja um grupo cristão. E o mais interessante, meus irmãos, que são essas mesmas pessoas que vão protestar depois, quando o mesmo poder público dá dinheiro para o carnaval, para a parada gay, ou para outra qualquer coisa. Para nós pode, para eles não. Vivemos em dias, meus irmãos, de tamanha contradição, que não conseguimos, como igreja, nem enxergar quão grande ela é. Agora, será, meus irmãos, que nós podemos, através do meu exemplo, do seu exemplo, nós como igreja, nós como denominação, passar uma mensagem diferente? Passar uma mensagem não daquilo que nós podemos receber, mas daquilo que nós podemos dar. Não daquilo que nós vamos pedir, mas daquilo que nós vamos oferecer para a sociedade. Nas últimas semanas, nós vimos aqui no DVD da Junta de Missões Nacionais o belo trabalho da Cristolândia. Isso é, meus irmãos, a igreja do Senhor devolvendo para a sociedade. Não pedindo, não usufruindo da sociedade, mas devolvendo. Agora, meus irmãos, na tragédia de Mariana, em Minas Gerais, do vazamento daquela represa, daquela contenção lá, mais uma vez, centenas de irmãos se dirigiram para lá, saíram das suas cidades, dos seus estados mais próximos e se dirigiram para ajudar a lavar casas, tirar lama de comércios, ajudar pessoas que estavam desaparecidas, perdidas. É a igreja devolvendo, em vez da igreja tirando. E assim, meus irmãos, nós podemos restaurar um testemunho em que o governante possa dizer, ore por mim, interceda por mim. O caráter, a moral, a ética de vocês me atrai. E eu quero que vocês possam pedir por mim a Deus. E não como alguém corrompido por estar tão perto do poder. Enfim, meus irmãos, Deus está agindo soberanamente, controlando tudo segundo a sua vontade, através de homens pequenos, mas nos quais Ele pode usar. Nosso texto termina, meus irmãos, com os 2 últimos versículos. E aí nós temos nossa segunda e última lição dessa sequência, a quarta, onde nós estamos vendo. O agir soberano de Deus impulsiona homens piedosos a servir. Diante de tudo aquilo que Deus estava fazendo, diante das portas que Deus estava abrindo, diante daquilo que Ele estava operando, nós encontramos Esdras. É interessante, meus irmãos, que nem todos nós temos condição de fazer
uma boa leitura, ou a leitura apropriada daquilo que Deus está fazendo. Este é o caso de Esdras. Ele consegue perceber, meus irmãos, que o Deus do universo está mexendo as pedras, está mexendo as peças do tabuleiro. O que Esdras faz? Eu vou estar preparado, porque eu quero fazer parte dessa história. Eu vou estar pronto, porque eu quero fazer parte daquilo que Deus está realizando. E assim, meus irmãos, o agir soberano de Deus impulsiona homens piedosos como ele a servi-lo. Deixa eu deixar claro aqui uma coisa, meus irmãos. Nós não começamos a obra de Deus. Nós servimos a um Deus que está em missão. Um Deus que está em ação por todo o planeta. Do outro lado do mundo. E na minha vizinhança também. No meu trabalho. O meu papel é me juntar àquilo que Deus está fazendo. É discernir. É observar. O que Deus está fazendo na vida do meu colega de trabalho. O que Deus está fazendo na vida do meu colega de escola. Quais são as deixas? Quais são as oportunidades que Deus está abrindo, as portas que Deus está abrindo, para que eu possa me juntar e ser instrumento àquilo que Ele está realizando. É isso que nós vemos na vida de Esdras. E diante, meus irmãos, da carta, e diante de tamanha soberania, de tamanho controle que Deus demonstra, Esdras faz a primeira exclamação que vai marcar não apenas o seu livro, mas depois também vai marcar o livro de Neemias. A narrativa vai transcorrendo. E a narrativa para e Esdras, depois Neemias diz, então eu louvei ao Deus do céu. Então eu percebi. E no nosso texto, o que diz? Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados. Esdras interrompe a narrativa da carta, ou termina ela, melhor dizendo, ou completa esta narrativa, agora louvando a Deus, porque ele está percebendo, Deus está agindo. E pela graça dele, eu estou dentro disso daí. Eu sou parte da história que Deus está escrevendo. Bendito seja o Deus dos nossos antepassados. Ele pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Esdras declara no versículo 27, é Deus que está no controle. É Ele que colocou no coração do rei o que ele deveria fazer. Meus irmãos, de vez em quando você deve ligar o noticiário. Confesso a vocês que há muito tempo que eu não sou muito fã, não. Tanta desgraça, tanta má notícia, que eu prefiro a versão reduzida de um site na internet de notícias que eu vejo rapidinho. Em vez da tortura de 1 hora de noticiário, de notícia ruim após notícia ruim. Mas enfim, nós ligamos lá. E nós vemos as pessoas se reunindo. Agora, meus irmãos, o mundo está em frenesi. Porque a Turquia derrubou um avião da Rússia. E a Rússia supostamente apresentou provas cabais de que a Turquia tem comprado petróleo do Estado Islâmico. Isso abala o aliado da Turquia, que é os Estados Unidos. E que, via de mão, é... Alô? Minha voz mudou, mas tá bom. Mas eu não perdi o fio da meada. E nisso tudo, meus irmãos, nós temos Israel no meio. E já tem gente falando em Terceira Guerra Mundial. E daqui a pouco já tem gente construindo bunker dentro de casa. Nós servimos a um Deus que está no controle de todas essas coisas. Não é quem lá que seja o primeiro-ministro da Turquia, que eu não tenho a mínima ideia quem seja. Não é Putin na Rússia. Não é o primeiro-ministro de Israel. Não é Barack Obama. É o Deus de Esdras que nós estamos vendo aqui, que está no controle. Agora, meus irmãos, se nós temos, ou se vamos temer que o mundo vai piorar, nós estamos na ilusão de que Jesus vai voltar e vai encontrar um mundo perfeito. Quando, na verdade, meus irmãos, quando Jesus nos levar através do arrebatamento, vai ser a pá de cal, a gota que vai mergulhar o mundo numa tribulação como nunca se viu na face da terra. Então deixa eu deixar bem claro, para melhorar tem que piorar.
Eu não estou torcendo por guerra, não estou torcendo por conflito, mas é a verdade das Escrituras. A verdade, meus irmãos, de que o mundo vai continuar, como a palavra de Deus diz, de mal a pior, o homem enganando e sendo enganado, o amor esfriando, tudo palavra de Deus. Para que o cenário se monte e surja, o entre aspas, um salvador da pátria, para responder aos anseios e necessidades da humanidade, e que vai governar o mundo inteiro até que o verdadeiro dono disso tudo venha para botar ordem na casa, o Senhor Jesus. Tudo profecia. Não tem como acontecer de outra maneira. E em tudo isso, nós temos um Deus soberano. Meu querido irmão, abandone a ideia de que Deus está correndo atrás da história, tentando remediar aquilo que os homens fazem. Abandone a ideia de que Deus está sendo surpreendido por alguma coisa que o G4, o G8, o G20 possa se reunir e decidir. Deus já sabe a pauta e as decisões das pautas antes que as reuniões aconteçam. E qualquer coisa que porventura pudesse ser decidida contrária à vontade soberana de Deus, Deus já diz, aí não. Até aqui vocês vão, a partir daí, não. Porque existe um Deus soberano que controla o coração do rei. E Esdras termina dizendo, e que por sua bondade favoreceu-me perante o rei. Aqui entra, meu irmão, o meu e o seu papel no plano soberano de Deus. Agora veja bem, a maioria de nós não será lembrado daqui a 100 anos, a não ser talvez por um neto que gosta de pesquisar genealogias. Provavelmente nós não estaremos nos livros de história como Esdras está. Certamente, na maioria de nós não haverão ruas com o nosso nome. Ninguém vai batizar um sanduíche novo que foi feito com o meu nome. Dificilmente meu nome vai virar adjetivo de alguma coisa. Mas não importa. Alguém sabe o nome da pessoa que ganhou a Adoniran Hudson para Cristo? Também não sei. Mas eu tenho absoluta certeza que as pessoas da Birmânia de séculos atrás são muito gratos à pessoa que levou a Adoniran Hudson para Cristo. Que o nome dele ficou para a história. O seu evangelizador não. Mas foi ele. Um Deus em missão. Mas um Deus soberano em missão. Quantos de nós, meus irmãos, gostaríamos de nos juntar a uma grande corporação? A uma multinacional? Ou passar no concurso e fazer a diferença, talvez, num grande cargo no judiciário. Deus está nos mostrando, meus irmãos, que Ele está agindo e você pode se juntar à maior empreitada que pode existir, escrever a história de Deus para este mundo. E talvez essa história seja, como diz o antigo hino do cantor cristão, eu quero encontrar um obscuro lugar na seara do meu bom Senhor. Pode ser um lugar, meus irmãos, sem luzes, sem atrativos. Um lugar onde seu nome nunca será reconhecido. Mas eu digo uma coisa para você, as marcas eternas de um homem, de uma mulher que se submetem ao plano soberano deste Deus, nunca serão negadas. A eternidade dirá, meus irmãos, do que milhões dos nossos irmãos anônimos já fizeram na história para que nós chegássemos até aqui. Eu não tenho a mínima ideia de quem foi que trouxe o Evangelho pela primeira vez a Roraima. Talvez alguém saiba estudando a história. Eu muito mal sei quem foi o primeiro que trouxe o Evangelho para o Brasil. O nome dele é um pouco mais famoso, mas os que continuaram. Eu fico pensando, meus irmãos, nos missionários que foram ao interior do Rio de Janeiro, a uma fazendinha, uma chácara, um sítio, e falaram para um senhor e sua família sobre o Evangelho. E lá tinha uma garotinha chamada Maria. Alguns anos atrás, essa Maria receberia nos seus braços um neto, um menino lindo. É Deus escrevendo a história, chamando os seus eleitos, chamando os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Por que, meus irmãos, eu não me juntaria a esse projeto? Há alguma coisa mais maravilhosa do que se juntar a um projeto de um Deus que está em busca dos seus. Esdras compreendia que o momento que Judá e Jerusalém estava passando
precisava de um homem consagrado. Ele assim o fez. Um homem que conhecia a palavra de Deus, que buscava vivê-la e buscava ensiná-la. E aí, a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Será que nós podemos experimentar a mesma coisa? Creio que sim. Eu creio, meus irmãos, que o agir soberano de Deus dispõe de homens e mulheres, isso aqui é genérico, espiritualmente preparados. Então, meu irmão, quando você estiver fazendo o seu simples devocional, compreenda, não há nada simples nisso. Você está se preparando. Quando você estiver lendo a sua Bíblia, e assim como o Joaquim colocou, profundamente impactado com a história contada pela nossa missionária, compreenda que você não está fazendo uma simples coisa, você está se preparando. Quando alguém se apresentar com uma oportunidade para você testemunhar do Evangelho, não ache que é qualquer coisa. Deus pode estar usando você para alcançar alguém que pode transformar, pela graça de Deus, ser instrumento de transformação de muita gente. Às vezes, até de nações. Como Esdras foi. E como tantos têm sido ao longo da história que Deus vem escrevendo. Se você está conosco esta noite, como foi mencionado durante o louvor, e você ainda não contém ou não possui, a condição sine qua non, indispensável para ser usado na história que Deus está escrevendo, eu quero lhe dizer essa noite que a condição é arrepender-se dos seus pecados, reconhecer-se necessitado de um Salvador, entregar a sua vida única e exclusivamente a Cristo como seu Senhor e Salvador. Não a religião, muito menos esta igreja, mas reconhecer que nenhum mérito você possui em suas obras, sua bondade pessoal, e que tudo que você tem, possui ou pode fazer está manchado pelo pecado. Mas existe um Salvador, puro, completamente santo, e pelos méritos dele, pelos créditos dele, na cruz do Calvário, você pode experimentar a salvação. Eu quero desafiar você a não sair desta noite, deste culto, sem dirigir-se ao Senhor dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu não quero mais andar em insegurança. Eu não quero mais andar em dúvida. Mas eu quero a partir de hoje ter convicção e absoluta certeza, não por mim, mas por tua causa, que sou teu e que sou salvo. Se você desejar conversar mais sobre isso, nós estamos à sua disposição depois deste culto. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Deus querido, muito obrigado a Deus pelo exemplo que ficou registrado na história, na tua palavra, para que nós pudéssemos compreender, ó Deus, o quanto nós necessitamos de te buscar, de estar prontos, de estar preparados para aquilo que o Senhor está fazendo. Ó Deus, eu creio que muitas oportunidades eu perdi de ser usado pelo Senhor, de ser bênção na vida de pessoas. Mas eu quero pedir, ó Deus, em nome de Jesus, não só por mim, mas de cada irmão aqui presente, usa-nos, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, repetir as palavras do velho hino: ah, se 1000 vidas eu tivesse, todas daria ao Salvador. Que nós possamos, ó Deus, viver nesta realidade. Que Tu nos ajude, ó Deus, a cada dia a arrancar, literalmente, nossas paixões e inclinações por este mundo e pela carne, para viver vidas consagradas de verdade, vidas que compreendem a sua rotina, suas atribuições, suas responsabilidades, mas principalmente que estamos aqui como peregrinos, somos embaixadores do Rei, para anunciar tão grande salvação, que primeiro nos alcançou e que tem alcançado tantos também. Nós oramos, certos que esta é a Tua vontade para realizar-se na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.